Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 4 do módulo 3, última aula do módulo 3, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos conversar a respeito da repressão. Repressão é um mecanismo de defesa. Nós vamos desenvolvendo, durante as fases de desenvolvimento, alguns mecanismos de defesas. Estes mecanismos de defesas, eles servem para nossa proteção, para a gente conseguir lidar com aquilo que é muito difícil naquele momento. Quando a gente usa muito os mecanismos de defesas, nós vamos entrar numa certa fragilidade, mas eles são importantes para a nossa sobrevivência. E é justamente o mecanismo de defesa da repressão que regula o material que vai ficar no consciente, no pré-consciente e no inconsciente. Então, se eu tenho 5 anos de idade e eu saio na porta da minha casa e eu vejo o meu cachorro sendo atropelado e a cena é horrível, mas se eu ficar ali olhando para aquela cena com aquele material no meu consciente, eu não vou dar conta. Aquilo é terrível demais, aquilo é insuportável, então é como se a minha mente tivesse um comando próprio. Ela vai pegar esse conteúdo e vai reprimir, ela vai retirar do consciente e jogar no inconsciente. Então, todo esse material que está no inconsciente, porque é um conteúdo terrível demais, para eu lidar com ele no dia a dia, é um material que a gente diz que foi reprimido. Ele foi reprimido, exatamente, porque era um conteúdo horrível demais. Então, o mecanismo de defesa da repressão vai puxar e jogar no inconsciente, para me proteger, para oferecer condições de continuar a vida. Lembra daquela história que eu contei para vocês da garota que ela não tinha memória de que havia sofrido um abuso e depois ela tem um sonho que ela está com uma camisolinha branca, um vestidinho branco, assistindo televisão e ela conta para a mãe e a mãe diz: isso aconteceu? Então, esse era um conteúdo terrível demais. Este era um conteúdo que não estava na memória, nem no consciente, nem no pré-consciente. O mecanismo de defesa da repressão jogou no inconsciente. E aí você me pergunta, ok, o mecanismo de defesa jogou no inconsciente para sobrevivência. E por que no processo psicanalítico existe a proposta de tentar resgatar parte desse conteúdo e organizar isso? Se a repressão, ela serve exatamente para sobrevivência. Por quê? Assim, ok? Essa é uma pergunta interessante. Bom, enquanto esse material está no inconsciente, ele continua afetando essa pessoa. Não é porque ele está no inconsciente que ele não afeta. Ah, mas se ele afeta, por que foi para o inconsciente? Para, mesmo estando no inconsciente, a vida ser possível. Porque se ele não fosse para o inconsciente, a vida se tornaria impossível. Então é aquela velha história assim, dos males, o menor. Bom, mas agora eu já sou uma pessoa adulta, eu já comecei a fazer o curso da doutora Sandra, eu já comecei a entender tudo isso, então agora eu posso trabalhar nessa tentativa de resgatar para organizar? Sim, porque agora esse conteúdo ele não irá te autodestruir. Mas eu preciso pontuar uma coisa aqui para você. Quando a gente começa a terapia individual, ou a terapia em grupo, ou a gente começa as aulas do curso e começa a entender tudo isso e começa a ter acesso a algumas memórias do pré-consciente ou até consciente, e às vezes nós vamos ter uma aula sobre sonhos, tá? E às vezes parte dessa memória vir num sonho, agora eu sou forte o suficiente para lidar com isso? Mais ou menos. É forte o suficiente e é por isso que o inconsciente está liberando. Mas provavelmente você terá dores de cabeça forte, irritabilidade, agressividade, insônia ou dormir demais,
comer muito ou parar de comer. Por quê? Porque é terrível demais para esse organismo começar a lidar com toda essa memória, com todo esse caos do passado. Então, os primeiros meses que você começa a fazer o curso ou você começa num processo terapêutico, são semanas e meses muito pesados, muito pesados. O nível de sofrimento se torna muito grande. Por quê? Porque todo aquele conteúdo ele começa a incomodar muito, ele começa a perturbar demais. Vômitos, náuseas, muitas pessoas reclamam, principalmente quando estão fazendo o curso e começam a entender tudo isso e começam às vezes a ter um sonho, um pesadelo, que traz uma dessas memórias que estão no inconsciente. Começam a conversar com as pessoas que estão ao redor a respeito da questão do abuso, das memórias, do que vivenciou. E aí sim começa todos esses sintomas físicos. Por quê? Porque é terrível demais. Se ele está no inconsciente, é porque é pesado demais. Mas nós não temos outro caminho, a não ser tentar acessar aos poucos, através dos processos de trabalhos, para conseguir organizar. Porque enquanto esse material não for organizado, de alguma forma, ele afeta nas decisões, afeta nos pensamentos, afeta nas emoções e atrapalha a vida. Eu já recebi pessoas que nunca conseguiam concluir uma faculdade. Começa uma faculdade, para, começa outra faculdade, para, começa outra faculdade, para. Por quê? Né? Porque não tem forças para levar adiante, não tem autoconhecimento suficiente para saber o que deseja estudar. Às vezes se vê impotente diante dos conteúdos da universidade e resolve desistir. Acha que, por uma autoestima extremamente negativa, acha que não irá dar conta, né? Um dos prejuízos em relação ao trauma do abuso é a inibição intelectual. É o achar que isso não é para mim. Então, todo esse material no inconsciente, ele afeta. Então, vale a pena tentar trabalhar, tentar organizar para ter qualidade de vida. Por isso é que é importante. E às vezes você está lendo um livro que não tem nada a ver. Eu tive uma paciente que ela estava lendo um livro sobre o período das pessoas que estiveram presas, dos judeus, em Auschwitz. E na fala daquela pessoa que ali esteve, em um diário, ela repetia a fala daquela pessoa e parecia que aquilo fazia um sentido enorme para ela. Parecia que aquelas falas foram feitas para ela e ela não entendia o motivo. Depois, num processo terapêutico, quando ela começa a acessar, começa a ter memórias que houve o abuso e ela lê novamente aquelas frases que ela tinha até decorado, porque fazia muito sentido, aí ela entendeu que as mesmas frases que significavam a dor daquelas pessoas que estiveram em Auschwitz tinha o mesmo sentido de dor para ela, que havia passado por abusos sexuais aos 4, 5 aninhos, né? Então, às vezes, você conseguir significar aquilo, colocar aquilo em palavras, passa a ser extremamente libertador. Então, o mecanismo de defesa da repressão, existem muitos mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa específico da repressão, que pega o conteúdo terrível demais, que você não deu conta dele, e joga esse conteúdo no seu inconsciente para te proteger, para lhe dar condições de vida. Mesmo estando lá, ele proporciona a possibilidade de vida, porque do contrário você pode até morrer. Mas, mesmo estando lá, ele prejudica as suas ações, ele prejudica as suas decisões, né? A sua saúde emocional. Então, quando esse conteúdo ele passa a ser trabalhado, organizado, passa a ser libertador. E agora você consegue
a dar conta um pouco mais das ações de forma mais consciente, dar conta da vida de forma mais consciente. Então esse é o objetivo psicanalítico, é organizar tudo isso, para a gente poder se apropriar um pouco mais das decisões e não viver como escravos, não viver como escravas de um passado de dor, de traumas. O próximo módulo, que é o módulo de número 4, nós vamos trabalhar a respeito do que é trauma. O que é o trauma? E aí as coisas vão ficar bem mais claras. Muito importante você entender esse material do módulo 3, o que é consciente, pré-consciente e inconsciente. E o mecanismo de repressão que regula esse conteúdo, regula, organiza esse conteúdo, se ele vai ficar em um espaço ou em outro espaço, tá bom? E o nosso trabalho é exatamente tentar trazer tudo isso, não guardar embaixo do tapete, por mais dor que isso traga, na tentativa de organizar. Ao organizar, quebrar essas algemas, sair desta escravidão, se libertar de tudo isso, é essa libertação. E essa libertação proporciona o direito de escolha, de vida. E as escolhas, elas não estarão mais permeadas com aqueles sintomas em função do trauma do abuso. É algo extremamente libertador, tá bom? E eu desejo o melhor para vocês e até o próximo módulo, o módulo de número 4. Um grande abraço.